ajude-nos, dai-nos força e coragem, em teu nome santo, Senhor. Amém. Sim, como nós estamos falando, como aconteceu a tragédia que ocorreu com os chamados movimentos leigos que se desfacelaram em tremenda apostasia. Por exemplo, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, eu viajava bastante. Um dia resolvi fazer visitas aos líderes de São Luís do Maranhão. Quando cheguei na casa desses líderes, dos principais, olhei as mulheres completamente o contrário daquilo que eles, como líderes, ensinavam. Segundo, seus filhos não estavam praticando nada daquilo. Mundanidade e etc, etc. Chamei eles, fiz uma reunião, falei, irmãos, nós estamos errados, nós somos um povo que recebeu uma mensagem, devemos pregar essa verdade, devemos viver essa verdade, senão nós seremos os piores hipócritas do mundo. E o que fez esses homens? Eles preferiram ficar na mundanidade, com medo de perder suas esposas, com medo de perder o carinho e o amor dos filhos mundanos, e foram embora. Passou-se alguns dias, aqueles homens, eles começaram a ensinar que o Espírito Santo de Deus era um ser criado. Que o diabo, uma vez, tinha sido o Espírito Santo. Olha, irmãos, a Bíblia diz que a gente não deve pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único ser que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Irmãos, o pecado contra o Espírito Santo foi aquilo que aconteceu lá nos dias de Jesus. Aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, os fariseus disseram que era do diabo, que Jesus era Beelzebu. E Jesus agora falou que eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, irmão, é negar as verdades. É você dizer que aquilo que você ensinou no passado, que aquilo que você uma vez pregou e creu, agora não é mais de Deus. Certo? E agora você passar a ensinar e a passar a crer em mentiras, em falsas teorias. Então isso é o pecado contra o Espírito Santo. Se você pesquisar o desejado de todas as nações, você vai encontrar desta forma assim, o que eu estou dizendo aqui. Então, hoje se alastrou. Eu me lembro muito bem que uma certa vez um jovem chegou para mim e disse assim, Valdecir, me chamou com um outro moço, uma pessoa de influência dentro de São Luís, e ele disse, me levou para um restaurante naturista, tivemos uma reunião e ali ele disse, olha Valdecir, é o seguinte, sabemos que você é um bom pregador, sabemos que você é um homem que tem influência, nós três, nós juntos, iremos ter grande influência dentro de São Luís. Que tal você cuidar da palavra e nós cuidarmos do dinheiro? E eu fiquei olhando para eles e falei, irmãos, vocês estão preocupados com o dinheiro. Terminamos de almoçar e eu vim embora. Hoje esses homens são os homens que, os principais homens que estão ensinando mentiras, falsas teorias, rejeitaram a verdade, e eles eram para estar pregando esta verdade. Homens inteligentes, homens de influência, mas estão na liderança da igreja, mas não são disciplinados nem são excluídos. Por quê? Se lembram que nos dias de Jesus Cristo tinham duas classes que dominavam a igreja, os saduceus e os fariseus? Os
Aqueles que eram liberais e aqueles que eram o quê? Conservadores? Pois essas são as duas classes que hoje estão dentro da nossa igreja. Certo? Então, outros grupos começaram agora a deixar de pregar a verdade e começaram agora a pregar que o nome de Jesus é Yeshua. O evangelho para esses grupos é que Jesus é o Yeshua. Esses grupos estão baseados lá na Bahia. Na Bahia. Certo? Então, e ali, esses grupos têm publicado livros, gasto tanto dinheiro em pregar um evangelho que se diz que o Espírito Santo não é Deus. É uma tristeza muito grande, certo? Que Deus nos livre, irmão, que Deus nos liberte dessa tremenda apostasia. Obreiros Evangélicos, página 162. Uma brilhante luz fulge em nossa estrada hoje e induz a maior fé em Jesus. Devemos receber cada raio de luz e nele andar, a fim de que se não tornem nossa condenação no juízo. Nossos deveres e obrigações se tornam mais importantes ao obtermos visão mais nítida da verdade. A luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente, para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outroras cometidos por ignorância, devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer condescendência, sem que isto se incorra em culpa. À medida que se concede maior luz, os homens se devem reformar, elevar e refinar por ela, ou ficarão mais perversos e obstinados do que antes de ela lhes vir. Então, foi isso que aconteceu, é o que está acontecendo com todos esses grupos leigos, certo? Que rejeitaram a verdade, que não têm aceitado a verdade, não têm crido na verdade, não têm trago a verdade para o coração, para ter uma mudança na sua vida, na casa, com a família. O engano continua, a apostasia ômega, enganos satânicos, uma falsa chuva serôdia entre os adventistas do sétimo dia. Ellen G. White profetizou que iria ocorrer uma falsa chuva serôdia na igreja adventista do sétimo dia. Olha o que ela diz. O grande conflito, página 464. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, será entre o povo do Senhor o avivamento da primitiva piedade, não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, que é verdadeira. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas, em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Nesta época, as pessoas que estão nas igrejas mundanas, elas serão tiradas dessas igrejas. Muitos, tantos pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fosse proclamada no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Olha o que ela diz mais. O inimigo das almas deseja estovar esta obra. Que obra? A obra de preparação para receber o quê? A chuva serôdia. Ou seja, o diabo iria levar a igreja a entrar num falso raciocínio de santificação, iria levar a igreja agora a manter-se mundana, estaria ela despreparada para receber a chuva serôdia.
E ele agora, primeiro o que vai acontecer? Primeiro vai vir agora uma falsa chuva serôdia. Depois viria a verdadeira. Quando a verdadeira vier, eles irão dizer, não, essa não é verdadeira, porque a gente já recebeu a chuva serôdia. Faz tempo que nós estamos recebendo a chuva serôdia. Olha, batizamos 500 pessoas em São Paulo, num concílio. O pastor Bulhão fez um congresso e batizou 300. Foram feito um concílio em São Luís, batizou 500. É a chuva serôdia que está caindo, irmãos. A chuva serôdia. Olha o que diz mais. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, o movimento da chuva serôdia, esforçar-se-á para impedi-la. Como? Introduzindo uma contrafação nas igrejas que puderam colocar seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Nós encontramos bem aqui uma falsa chuva serôdia que viria antes da verdadeira. Certo? E eu pergunto, está a igreja adventista hoje mergulhada nessa falsa chuva serôdia? Sim, está. Vocês se lembram daquela chamada colheita global? Colheita global, certo? Se lembra do reavivamento que começou? O movimento pentecostal dentro da nossa igreja? Se lembram que desde o ano de 1994 para cá, o tipo de música que entrou dentro de nossa igreja? Sim, irmão, as músicas, os hinos que foram introduzidos, a mudança do inário, as músicas gospels que entraram dentro da nossa igreja, as músicas que Ellen G. White profetizou que seria idêntico àquilo que aconteceu em Indiana. Sim, irmãos, seria idêntico àquilo que aconteceu em Indiana. O grande conflito, a página 378. Página 378. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, o que acontece? Quando a verdade é levada para uma igreja, damos panfletos, damos CDs, livros de graça para o povo se despertar, e quando essas verdades é rejeitada, o que acontece? Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas, esfria a fé e o amor, entra a separação e a discórdia. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos, e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. Ali onde a verdade é desdenhada, entra o quê? Esfria o amor, vai-se embora a fé, entra a discórdia. E os membros centralizam-se em interesses mundanos. Quantas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer essa verdade, foram em concílios, foram em reuniões onde se pregaram as verdades, mas não quis pregar a verdade, não amou a verdade, não apreciou, ficou com medo de ser cortado, de ser excluído, ficou cego, esfriou a fé na verdade. E hoje essas pessoas se centralizaram em empreendimentos mundanos. Quantas pessoas que tiveram conhecimento dessa verdade estão em sociedades com homens ímpios? Quantas pessoas estão adventistas, têm lanchonetes, vendendo Coca-Cola, coisas imundas?
Quantos adventistas colocaram postos de gasolina com homens ímpios, sociedades ímpias, transgredindo o santo sábado? Porque rejeitou a verdade, ficou com medo de viver a verdade e levar a verdade, porque lhe custava muita coisa. Enganos satânicos entre os adventistas do sétimo dia. Vamos ver o livro Ômega, do pastor Gilbert. O pastor Gilbert foi um dos pioneiros. Nasceu no ano de 1878, morreu em 1955. Ele escreveu um livro por nome Ômega e vem mostrando que haveria enganos satânicos entre os adventistas com respeito à chuva serôdia. Um falso autoclamor, uma falsa chuva serôdia, um falso reavivamento. Um reavivamento baseado em emoções, em sentimentalismos, em show de músicas, certo? E vamos ver o que ele nos diz. Os adventistas do sétimo dia, eles irão seguir o erro, até que tenha ido tão longe do caminho certo. Lembre-se de quão próximo se encontra o caminho certo do caminho do erro. Que desejarão o poder dos dons de uma maneira contrária às especificações de Deus. Se os adventistas do sétimo dia persistirem nisto, por esta causa se tornarão candidatos a receber o poder da mesma fonte que vem o erro que estão seguindo, apesar deles não saberem disto. Agora ele cita primeiros escritos. Como os judeus que ofereciam seus sacrifícios inúteis, eles oferecerão suas inúteis orações para o compartimento que Jesus deixou. Esse texto aqui, Ellen G. White vem falando sobre os protestantes que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. Certo? Diz mais. E Satanás, agradado com o engano, assume um caráter religioso e conduz a mente desses profetas cristãos para si mesmos, operando com os seus poderes, seus sinais e maravilhas de mentira, para apressá-los para a sua armadilha. Alguns ele engana de uma maneira, outros de outra. Ele tem diferentes enganos, preparados para afetar mentes diferentes. Alguns olham com horror para um engano, enquanto prontamente recebe outro. Alguns Satanás enganam com o espiritismo. Ele também vem como um anjo de luz a espalhar sua influência sobre a terra, por meio de falsas reformas. As igrejas são exaltadas e consideram que Deus está operando maravilhosamente por eles, quando é a obra de um outro espírito. E o mesmo é verdade da próxima declaração citada em primeiros escritos. O pastor Gilbert relata. Satanás sabe melhor, então, se interessar muito mais em enganar os adventistas do sétimo dia, com o espiritismo aberto. O pastor que escreveu esse livro foi um pastor de renome. Ele se encontra como um dos maiores homens na nossa enciclopédia do sétimo dia, o pastor Gilbert. Então ele diz mais. Satanás sabe melhor, então, se interessa muito mais em enganar os adventistas do sétimo dia com o espiritismo aberto. E um plano muito melhor é introduzir entre nós uma falsa chuva serôdia, por levar o povo a buscar a Deus pela chuva serôdia, em uma base que Deus não autoriza, e assim receber alguma coisa que eles pensam que é o Espírito Santo, mas não é. O mesmo princípio deve ser aplicado para aqueles entre nós que rejeitaram a verdade, que estão em erro e estão sob os enganos de Satanás.
Eu vi que Satanás está operando através de agentes de diversas maneiras. Ele está operando através de ministros que rejeitaram a verdade e estão se entregando a fortes enganos para crescerem, para crerem a mentira, para que eles possam ser amaldiçoados. Enquanto eles estão pregando ou orando, alguns cairão prostrados e desamparados, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás, soprado sobre esses agentes, e através deles para o povo. Enquanto pregando, orando ou conversando, alguns profetas adventistas que rejeitaram a verdade presente, usando de mesmerismo, hipnotismo, para ganhar adeptos. E as pessoas se regozijarão sobre esta influência, porque eles pensam que é o poder de Deus, dado a eles para exercer. Eles fizeram Deus tal como deles mesmo e têm estimado o seu poder como nada. Primeiros Escritos, página 43 a 44. O pastor Gilbert continua. A próxima citação é com respeito a adventistas do sétimo dia que têm seguido os avisos de seus próprios corações antes que a voz de Deus. Está escrito esse texto em Testemunhos para a Igreja, página 512. A voz de Satanás é assim distinguida, de tal maneira que é aceita como a voz de Deus. Diz mais: não vos esqueçais que as mais perigosas armadilhas que Satanás preparou para a igreja virão através de seus próprios membros, que não amam a Deus supremamente, ou a seus vizinhos como a si mesmos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 477. Então, os maiores enganos que o diabo iria trazer para dentro da igreja adventista sétimo dia seria através dos seus próprios membros que não amam a verdade. E na década de 50, os enganos satânicos entrou dentro da igreja através de quem? Dos líderes, homens que não amavam a verdade. Diz mais: poder antes do caráter. A posição que está sendo tomada com respeito a receber a chuva serôdia, antes da vitória, envolve um procedimento diferente daquele que Deus nos ordenou. Ou seja, por que os adventistas do sétimo dia, a maior parte deles, irão receber uma falsa chuva serôdia? Porque eles estão buscando uma chuva serôdia sem primeiro buscar uma transformação de caráter. Eles estão esperando que a chuva serôdia transforme o caráter. Certo? Então, primeiro vem transformação de caráter, pureza de vida. Depois vem chuva serôdia. Como Satanás está vendo que a maior parte do povo de Deus está cego, está buscando a chuva serôdia sem primeiro buscar uma transformação de vida, como Satanás está vendo que eles querem receber uma chuva serôdia com as vidas desbandalhadas, então o que é que Satanás faz? Envia uma falsa chuva serôdia. E eles irão dizer: olha, nós estamos recebendo a chuva serôdia e estamos comendo carne. Estamos recebendo chuva serôdia, estamos cozinhando no sábado. Que vocês vêm dizer que só recebe chuva serôdia dessa forma e nós estamos recebendo? Pois assim é que vai vir uma falsa chuva serôdia. Continuemos mais esse belíssimo livro do pastor Gilbert. Bem como ensina uma falsa vida vitoriosa, porque este procedimento coloca o poder antes do caráter. O melhor engano que Satanás pode inventar, como uma preparação substituta para a chuva serôdia,
é uma verdade parcial que dará uma experiência diferente. Então ele nos diz que podemos alcançá-la, a chuva serolha, somente pela oração. Ou seja, Satanás iria levar a igreja adventista do sétimo dia a buscar a chuva serôdia através de somente o quê? A oração. Sim, irmãos, através da oração. Hoje nós olhamos cultos de madrugada, culto de oração, círculo de oração, culto de oração de quarta-feira, em pequenos grupos, estão buscando a chuva serôdia, estão orando pela chuva serôdia. Estão esperando que a chuva serôdia venha cair somente através do poder da oração. E Satanás percebe isso. Satanás está enganando o povo de Deus dessa forma. Buscando poder antes de buscar o quê? Uma transformação do caráter. Olha o que o pastor Gilbert continua relatando. A oração, agora, a oração é correta, diz o pastor Gilbert, e é verdade. Cada vez mais em nosso meio, é verdade, precisamos muito de orar. Este é o propósito, sim. Agora, sim, esta coisa, agora a oração é correta. E orar pelo Espírito Santo na vida, para nos dar vitória, é certo. E orar pela chuva serôdia é certo, quando todas as condições tiverem sido preenchidas. Ellen G. White nos diz no livro Testemunhos para Ministro, página 507 em diante, Atos dos Apóstolos, ela diz que quando os discípulos, eles haviam preenchido todos os requisitos, eles oraram pela descida do Espírito Santo e ele caiu sobre eles. Mas primeiro eles preencheram todos os requisitos. Orar pela chuva serôdia, buscar a chuva serôdia é correto. Mas devemos pedir a chuva serôdia quando o vaso estiver o quê? Limpo. Devemos orar e buscar a Deus para Ele purificar nossas vidas. Não para receber a chuva serôdia hoje com uma vida desbandalhada. Olha o que nos diz mais o pastor Gilbert. Todas essas condições são claramente ensinadas na Bíblia, no espírito de profecia. Isto é verdade, mas é uma verdade parcial. A oração é apenas um raio da roda da experiência. A oração é apenas um raio da roda da experiência completa necessária para se tornar pronto para a chuva serôdia. Ele vem dizendo que a oração é apenas um raio de uma roda. Não é a roda, é apenas um raio da roda. Ele diz mais então. E ele engana os homens, Satanás engana os homens, fazendo-os pensar que este único raio é toda a roda. Satanás agora leva os membros ao engano, os membros passam agora a pensar que a oração é tudo que precisa para receber a chuva serôdia. Não precisa reformar-se, não precisa viver uma vida dietética correta, não precisa viver uma vida pura, não precisa vencer as paixões, os maus pensamentos, os maus desejos, corrupção da carne, não precisa disso não. Somente orar, somente orar. Enganos satânicos entre os adventistas do sétimo dia e uma falsa chuva serôdia. Porque a primeira, Deus quis enviar em 88, não foi recebida. Deus agora quer de novo enviar. Está de novo manifestando o seu poder, está sendo rejeitada. Então Satanás agora envia dele. Está sendo bem aceita. Continuemos então, irmãos. Certo. Este é o propósito de Satanás. Seu objetivo é levar os adventistas do sétimo dia ao erro. Certo? Ao erro. A um grande erro. O Espírito Santo e a chuva serôdia.
um outro tópico desse livro. O tempo quando Deus adiciona seu poder em nossa experiência para nos dar vitória, tem sido mal colocado. E disso tem resultado confusão, mas porque o Espírito Santo é prometido tanto para a vitória como para poder, poder para a vitória pessoal e poder para testemunhar têm sido confundidos. O Espírito Santo, diz o pastor Gilbert, ele é dado para poder, para transmitir poder. Primeiro, ele é dado para transmitir poder, para transformar a minha vida. Segundo, o Espírito Santo é dado ao homem para testemunhar. Primeiro, os discípulos receberam o Espírito Santo para transmitir-lhes o poder para vencer seus vícios e seus defeitos de caráter. Os discípulos compreenderam aquilo que Jesus havia ensinado a eles. Depois, os discípulos pediram o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo para poder testemunhar do poder de Deus. Hoje nós devemos orar para Deus nos dar o Espírito Santo para transformar a minha vida, para me guiar em toda a verdade. Quando, através do Espírito Santo, do poder da sua palavra, minha vida estiver transformada, purificada, eu agora devo orar a Deus para Ele me enviar o Espírito Santo para eu sair testemunhando em alto clamor do terceiro anjo. Analisaram como a coisa está feia dentro da nossa igreja? O engano está muito sutil, muito feio. O que esses líderes têm feito com os membros, né? Tem levado os membros a orar pela chuva serôdia, sem que as vidas estejam despreparadas. E quando eles fazem uma grande convenção, ele batiza 500 ou 1000 e disseram, irmãos, é a chuva serôdia. O poder da chuva serôdia, irmãos. Continuemos com a explanação do pastor Gilbert. A distinção não é feita propriamente entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Os frutos e os dons são duas manifestações distintas de obras do Espírito Santo. Os frutos, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, etc., são manifestados na vida do indivíduo como resultado da obra do Espírito em seu próprio coração. Primeiro, foi o homem santo que fala como eles são movidos pelo Espírito Santo. Se Deus precedesse a vitória com poder, isso seria uma aprovação do pecado. Se Deus desse ao homem o poder do Espírito Santo para ele sair testemunhando, sem primeiro lhe dar o poder do Espírito Santo para transformar suas vidas, Deus estaria completamente errado. Mas o propósito e a obra dos dons do Espírito são um tanto diferentes. Eles não são para transformação ou salvação do indivíduo em quem eles são manifestados, mas são obras do Espírito Santo através dele, ou para instrução e salvação de outros, poder para testemunhar. Quando os discípulos receberam a chuva temporã em Pentecostes, não foi para transformar seus caracteres, suas vidas. Foi para eles saírem para testemunhar do grande poder salvador de Jesus. Se hoje nós estamos buscando o Espírito Santo para sairmos, pregar o Evangelho e ganhar multidões, sem primeiro recebê-lo em nossas vidas para transformar nosso coração, que é a chuva temporã, estamos em maus lençóis. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, não foi para a sua salvação, mas para a salvação de seus ouvintes.
A chuva temporânea não foi dada a Pedro para a sua transformação ou para a sua conversão. Todos estes foram sua experiência prévia com ele. E foi uma preparação para a recepção do derramamento do Espírito com o qual trabalhara. Trabalhar por outros. Exatamente. A vida de Pedro havia sido transformada. Ó, tá entendendo? Quando eles estavam reunidos num só lugar, orando, jejuando, buscando a Deus, confessando os seus pecados, suas vidas foram transformadas ali. Quando tudo estava pronto, as vasilhas estavam limpas, os odres tinham se transformado em odres novos, Deus encheu de vinho novo. Porque Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. Que os membros, que a querida igreja de Deus entenda o que está sendo explicado através da palavra de Deus. Mais. Os discípulos não pediram por uma bênção para si mesmos. Diz o livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 21. Eles estavam sobrecarregados com as cargas das almas. O evangelho devia ser levado aos confins da terra. E eles pediram o dom do poder que Cristo havia prometido. Foi então que o Espírito Santo foi derramado, e milhares foram convertidos em um dia. Então isso poderia ser imediato. Ellen G. White diz que isso deveria ser imediato. O derramamento do Espírito Santo foi derramado de imediato, assim que eles estavam preparados. Quando Deus tiver um povo, um grupo de pessoas que estejam preparadas, que venceram o ego, que venceram suas paixões, suas tendências, através da palavra, através do poder de Deus, Deus não vai permanecer com o braço encruzado. Não, Deus vai derramar de imediato o derramamento total do seu Espírito sobre o seu povo. Que assim seja, e que é assim. Diz mais, o ensino de que o poder da chuva serôdia é para nos ajudar individualmente para a vitória pessoal na vida, leva as pessoas a omitir o tempo real e também a experiência real. O único tempo e a única experiência a qual pode dar-lhe vitória, levá-los a buscar uma vitória futura em um tempo e uma experiência a qual não há intenção de ser-lhes dada lá e a qual não lhes dará vitória. E quando o tempo vier, o qual eles estão procurando, esquecendo o tempo e a oportunidade a qual Deus lhes deu para alcançar a vitória, e o qual terá passado, e então, ó quantos eu vi no tempo da angústia, sem uma proteção de Deus. Primeiros Escritos, página 71. Quantos estarão sem a proteção de Jesus, esperando que a chuva serôdia remova suas faltas? Assim, o tempo e o propósito da chuva serôdia é ensinado erroneamente. Ou seja, os líderes de nossa igreja estão ensinando os membros de uma maneira completamente errada a buscarem pela chuva serôdia. O tempo e a maneira de receber a chuva serôdia. Que triste, irmãos, que triste, que triste. Ellen G. White diz que quando o caminho estiver desimpedido, a bênção virá. A bênção virá. O assunto inteiro do Espírito Santo e a chuva serôdia, em sua relação com a experiência cristã, necessita ser estudado na Bíblia e nos testemunhos. Todas as declarações com respeito a eles necessita ser aplicado àquele para o qual foi dirigido. E cada necessidade ser estudada à luz do outro. Nós damos abaixo umas poucas amostras e declarações sobre o ponto, diz o pastor Gilbert. Então devemos pegar a Bíblia, devemos pegar os escritos do Espírito
espírito de profecia e estudar a vida, a história dos discípulos, para saber o que fizeram eles e quando ocorreu o derramamento da chuva temporânea sobre eles. E Ellen G. White diz que aquilo que eles fizeram, devemos nós fazer num grau mais elevado para recebermos a chuva temporânea, a darmos o alto clamor do terceiro anjo. Uma vida vitoriosa precede a chuva serôdia. Ou seja, devemos ter uma vida vitoriosa sobre as nossas paixões, sobre nossas tendências. E alcançar essa vida vitoriosa, se nós quisermos saber como se alcança essa vida vitoriosa, o que devemos fazer? Estudar, examinar esses livros. Lições de fé, o concerto eterno, como realmente ser feliz. E aqui nós aprenderemos como se obter uma vida vitoriosa. Aqui está contido a mensagem que Deus enviou por intermédio daqueles 2 pastores. Que é através da sua palavra, sendo citada no momento da tentação. E isso para aqueles que desejam vencer a tentação. Ela diz, em Testemunhos, volume 8, página 71. Eu vi que ninguém pode partilhar do refrigério, a menos que obtenha vitória sobre cada tentação, sobre o orgulho, egoísmo, amor do mundo, sobre cada ação e palavra errada. Ninguém vai receber a chuva serôdia enquanto não obter a vitória sobre cada tentação, aquelas tentações que nos vêm à mente, sobre o orgulho, o egoísmo, o amor do mundo, a mundanidade, sobre cada má palavra, cada palavra errada. Quanto não ocorrer esta maravilhosa transformação, ela não virá. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nossos caracteres tiverem uma mancha ou uma nódoa sobre eles. É deixado para nós remediarmos os defeitos em nossos caracteres, para limpar o templo da alma de cada poluição. É deixado para nós purificar o templo de nossa alma de cada poluição. Diz mais. Então a chuva serôdia cairá sobre nós da mesma maneira que as primeiras chuvas caíram sobre os discípulos no dia de Pentecostes. 5º volume dos Testemunhos, página 214. Aqueles que chegam a cada ponto, aqueles que suportam cada teste e vencem qualquer que seja o preço, atenderão o conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Aquele que vence, seja qual for o preço, não importa qual seja o preço, o sacrifício que se deve fazer, o abandonar seja aquilo que deve ser abandonado. A carne deve ser crucificada. Quando nós alcançarmos esse ideal, receberemos a chuva serôdia e estaremos prontos para a transladação. Diz mais, o refrigério ou o poder de Deus virá somente sobre aqueles que se prepararam para isso, fazendo a obra que Deus lhes propôs, isto é, purificando a si mesmo de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A chuva serôdia, ceifando a colheita da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporânea tenha caído, não haverá vida, a grama verde não brotará. A menos que as primeiras chuvas tenham feito o seu trabalho, a última chuva não poderá levar nenhuma semente à perfeição. A chuva serôdia não vem aperfeiçoar nossas vidas.
O que aperfeiçoa a nossa vida é a recepção das primeiras chuvas, da chuva temporã. Primeiro tem de haver o broto, depois a espiga, e só então o grão de milho cheio de espiga. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um constante avanço na experiência cristã. Isso nós devemos querer com toda a intensidade de nosso desejo. Devemos desejar com toda a intensidade de nosso desejo essa vitória. Diz mais: para que possamos adornar a doutrina de Cristo o Salvador. Muitos têm falhado em grande medida em receber a chuva temporã. Eles não obtiveram todos os benefícios que Deus tem assim providenciado para eles. Eles esperam que as faltas sejam supridas pela chuva serôdia, quando a rica abundância da graça será concedida. Eles tensionam abrir o coração para recebê-la. Eles estarão cometendo um terrível engano. A obra que Deus começou no coração humano, dando sua luz, conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve compreender sua própria necessidade. A mulher deve compreender sua própria necessidade. O filho deve compreender sua própria necessidade. O marido deve compreender sua própria necessidade. Cada um sabe das suas paixões, cada um sabe onde está sendo tentado. A salvação deve ser buscada com unhas e dentes de forma individual. O coração deve ser esvaziado de cada imperfeição e limpado para a habitação do Espírito Santo. E pela confissão e abandono do pecado, pela oração. Olha só, não é só pela oração não que os discípulos receberam. Olha só, e pela confissão, cada um confessando um ao outro as diferenças que existiam entre si. Quando a igreja de Deus se levantar, os membros se levantarem, um confessando que um sente raiva do outro, um sente inveja do outro, um guarda um rancor de outro, quando eles se levantarem para fazer tal coisa. O que mais? Quando eles começarem a abandonar os seus pecados, então eles agora devem orar. E pela confissão e abandono do pecado, oração honesta e consagração a si mesmos, a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A mesma obra, só que em um grau maior, deve ser feita agora. Grau mais elevado, deve ser realizado por nós. Então o agente humano terá apenas que pedir pela bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoe o trabalho com respeito a ele. É Deus que começa a obra e ele finalizará a sua obra, tornando o homem completo em Cristo. Deus quer concluir sua obra, a conclusão da obra de Deus, a conclusão do Evangelho, o que é? É tornar o homem perfeito em Cristo. A igreja está ensinando que a conclusão do Evangelho é simplesmente fazer uma conferência em todos os países do mundo. Mas é errado. A conclusão da obra de Deus é a perfeita transformação do homem em Jesus. Certo? Ou seja, a obra que Jesus Cristo veio realizar neste mundo aqui, quando ele nasceu do ventre de Maria, que ele mais na frente, no final, ele chegou e disse: Pai, está feito. Completei a obra que tu me deste para fazer. Diz Ellen G. White, desejar de todas as nações, ela diz lá, que esta obra foi transformar a formação do seu caráter. Ou seja, ele devia, desde a manjedoura até a cruz, transformar, viver uma vida santa. Jesus não nasceu com um caráter formado. Ele desenvolveu um caráter. E quando esse caráter estava completamente desenvolvido, numa carne pecaminosa, ele diz: Pai, completei a obra que tu me deste para fazer. Ou seja, ele deixou um exemplo para o homem. A conclusão da obra de Jesus Cristo neste mundo é a completa transformação de sua igreja, de seu povo.
Quando Deus tiver um povo completamente transformado, ele dirá lá do céu, está feito. Ele lançará o candelabro no chão. Diz Primeiros Escritos, página 279. Ele diz, Pai, está feito. Ele se levantará e tomará as vestes de vingança, as vestes de juiz, e deixará de interceder por este mundo. Por quê? O número dos 144 mil completou-se. Povo perfeito e santo. Somente aqueles que estão vivendo a luz que receberam é que receberão grande luz. A menos que estejamos avançando diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, nós não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. Se nós não estivermos vivendo a luz que conhecemos, nós não iremos reconhecer a chuva serôdia quando ela começar a ser derramada, quando sair o decreto dominical. Irá acontecer conosco aquilo que aconteceu com a nação judaica, que não reconheceram o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, porque eles não andavam na luz, rejeitaram toda a verdade. E um dos meios para preparar o seu povo, para purificar o seu povo, para receber a chuva serôdia, qual é? A reforma pró-saúde. A reforma pró-saúde, o braço direito da mensagem do terceiro anjo, foi o meio que Deus deixou para purificar a sua igreja. Ellen G. White diz que aquele que venceu o apetite vencerá qualquer tentação. Olha o que está escrito no livro de Evangelismo, a página 263. A obra da reforma pró-saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo. O que é que vai diminuir o sofrimento do nosso mundo? A reforma pró-saúde. É ensinarmos para uma pessoa, se ela está morrendo com um câncer no intestino grosso, ela coma arroz integral que ela fica boa. Coma pão integral. Ela deixa de sofrer. Se ela está com prisão de ventre, coma os produtos integrais que acabam a prisão de ventre. Então, a obra médica missionária, ela alivia o sofrimento da humanidade. Diz mais. A obra da reforma pró-saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Então, o que é que vai purificar a igreja de Deus? A reforma pró-saúde. Nossas primeiras vitórias têm que ser com respeito ao apetite. A nossa glutonaria, a nossa intemperança, a nossa golodice. De comermos os alimentos que não são próprios. As nossas primeiras vitórias começam na nossa mesa, na nossa cozinha. Então, quando esta obra começar, significa que nós estamos iniciando uma vida de abnegação. Entramos no caminho estreito. Então, estaremos nos preparando para recebermos a chuva serôdia. Amém por isso. A reforma de saúde é dada um grande lugar no plano de Deus de nossa experiência de vida vitoriosa. Nós não podemos obter justiça pela fé que nega a reforma pró-saúde. Para que isto se torne bastante claro, diz o pastor Gilbert, nós adicionamos as seguintes citações sobre este ponto. A reforma de saúde, me foi mostrado, é uma parte da terceira mensagem angélica. Não é a terceira mensagem angélica. É uma parte. Agora, é o braço direito, é a mão direita. Olha o que diz mais. E vi que nós, como um povo,
devemos fazer um movimento de avanço nesta grande obra. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo, se eles não viverem a obra de saúde, a reforma para a saúde, não praticarem os 8 remédios naturais que Deus deixou. Deus deixou 8 remédios naturais para curar o seu povo. Alimentação adequada, exercício físico, certo? Luz solar, água pura, descanso no Senhor. Muitos deixam de comer carne, mas não praticam o exercício físico. Outros praticam exercício físico, mas não descansam no Senhor. Os 8 remédios naturais é que vai curar nossa ferida. Nós iremos fazer uma breve oração e logo retornaremos explicando esta verdade muito maravilhosa de Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Dai-me graça, meu Deus, para que eu, segundo a tua graça, conclua esse trabalho. Dai-me força e abençoe teu povo para compreenderem, para se prepararem para receber a chuva cerúlea. Ajude-nos a sermos verdadeiramente temperantes e vencer todos os nossos maus hábitos. Jesus, tenha misericórdia em teu nome santo. Amém.